Olá pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Ozempic. Essa é a injeção que está sendo muito usada para perda de peso. Meu nome é Davi, sou farmacêutico. Esse tema já estava na nossa lista de vídeos. Porém, nessa semana, uma jovem foi internada com graves problemas de saúde devido ao uso da Ozempic. Por isso nós resolvemos antecipar o vídeo, trazendo aqui para você o esclarecimento sobre esse medicamento, como funciona, o que ele é de fato, e como que o medicamento para diabetes funciona tanto na perda de peso. Fique conosco para você entender um pouco mais desse medicamento. Para nós entendermos um pouco melhor, precisamos compreender a definição de obesidade. O termo obesidade é entendido como o acúmulo excessivo de gordura. Este acúmulo acarreta também em prejuízo nos indivíduos, dentre os quais nós podemos citar as alterações metabólicas, dificuldade para respiração, dificuldade para locomoção. E além desses fatores, indivíduos obesos podem ser considerados como grupos de risco para determinadas enfermidades, como doenças cardiovasculares, diabetes. Para o tratamento da obesidade ter efeito, é imprescindível que haja uma mudança no estilo de vida, com a adoção de hábitos saudáveis, dieta balanceada e prática de exercício físico. No entanto, o uso apenas de uma dessas ferramentas pode não ser o suficiente a longo prazo. Já deixe seu like, se inscreva no canal, que vem muita novidade ainda nesse vídeo. Mas a pergunta que é feita por muitos: como o medicamento para diabetes é capaz de induzir uma perda de peso tão grande em curto prazo? Para entendermos melhor, vamos conhecer um pouco mais do medicamento. O Ozempic é uma solução injetável aquosa com dosagens de até 1 mg e ela é administrada semanalmente. Ela deve ser armazenada em refrigeração até o primeiro uso. Após aberta, pode ser mantido em temperatura ambiente. A concentração máxima do medicamento se dá entre 1 a 3 dias após a administração da dose. Sua principal indicação é o tratamento de diabetes tipo 2. Foi validada em 5 de dezembro de 2017 nos Estados Unidos e em 9 de setembro de 2018 pela Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. Esses fármacos pertencem ao grupo chamado agonistas de GLP-1, sendo aplicados na parte subcutânea em alguns locais específicos do corpo, como barriga, em dosagens diferentes. No desenvolvimento da Ozempic, a grande preocupação era o tempo de meia-vida. Era buscado um tempo de meia-vida longo, com efeito significativo. Esse resultado foi alcançado, com um tempo aproximado de uma semana. A estratégia adotada foi desenvolver um fármaco mais semelhante possível ao GLP-1 endógeno para evitar riscos de imunogenicidade. Mas o que é GLP-1? Vamos lá. É a sigla para o peptídeo 1 semelhante ao glucagon. É um hormônio produzido pelas células do intestino delgado e está envolvido na regulação dos níveis de glicose no sangue. O GLP-1 também tem efeitos no sistema nervoso central, ajudando a controlar o apetite e promover a sensação de saciedade. A Ozempic, com o nome da fórmula sendo semaglutida, imita a atividade do hormônio naturalmente produzido pelos seres humanos em seus intestinos, conhecido como peptídeo semelhante ao glucagon, ou, popularmente dizendo, GLP-1, é aquilo que nós vimos anteriormente. A liberação deste hormônio no organismo e, por consequência, sua ativação de receptores de GLP-1 aumenta a liberação de insulina, causando assim uma redução nos níveis sanguíneos de glicose. Papel importante no tratamento da diabetes. Essa é a forma bem direta de entender a ação do medicamento no tratamento da diabetes. Simples e rápido, não é isso? Parece simples, mas não é bem assim não. Mas vamos lá. Para darmos sequência, precisamos deixar claro o termo off-label. Podemos utilizar o termo como fora de indicação ou fora da bula para descrever essa prática. Significa que o medicamento está sendo utilizado para uma condição ou em uma dose diferente daquelas aprovadas oficialmente. Seguindo, embora tenha excelente efeito no tratamento da diabetes, esse medicamento tem também efeito na perda de peso, pois a sinalização gerada pelo GLP-1 é capaz de reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida permaneça mais tempo no estômago, assim diminuindo a fome do paciente e menos propensão à ingestão de alimentos.
A semaglutida não é o único representante dessa classe utilizada para induzir perda de peso, como liraglutida, que é o Victoza ou Saxenda, dulaglutida, que é o Trulicity também. Os medicamentos contendo liraglutida, que é outra molécula similar ao GLP-1 humano, vem sendo utilizado no Brasil desde 2016 para tratar a obesidade. Seu uso no Brasil começou com a comercialização do Victoza, a partir de 2010 para o tratamento de diabetes, sendo posteriormente aprovado como auxiliar na perda de peso e comercializado sob o nome Saxenda. Porém, diferente do que é dito nas redes sociais, blogs e outros meios que ressaltam somente o benefício, esses medicamentos não são milagrosos e não são sem riscos. Nas palavras da mulher que nesses dias foi internada na UTI por graves consequências do uso da Ozempic, abre aspas, comecei a ser impactada pelos vídeos. O algoritmo começou a me apresentar diversos vídeos falando sobre o uso do Ozempic e seus resultados positivos. Então, eu coloquei na minha cabeça que se eu tomasse, iria dar super certo também, relata em entrevista a uma emissora. Após exames de sangue, os médicos constataram que essa paciente, apresentava alterações no fígado e pediram que ela fosse imediatamente internada. Devido à gravidade do quadro de saúde da mulher, ela foi encaminhada para a UTI para que os médicos pudessem monitorar de perto as enzimas do fígado. Segundo a mulher, a quantidade de enzimas estava mais de 10 vezes acima do considerado normal, que caso as enzimas continuassem subindo, o órgão pararia de funcionar, sendo necessário a ela um transplante de órgão. Além do problema no fígado, ela também foi diagnosticada com pedra na vesícula. Como todo medicamento possui interação medicamentosa, efeitos colaterais e efeitos adversos, o Ozempic não seria diferente. Interações medicamentosas, como o uso da semaglutida, pode inclusive interagir com outros medicamentos para diabetes, alterando seu efeito e gerando quadros de hipoglicemia, que é a queda dos níveis glicêmicos quando utilizado com insulina ou classe dos medicamentos sulfonilureias, exemplo, glicazida, glimepirida, glibenclamida, sem o ajuste de dose. As reações adversas mais comuns, como náuseas, enjoos, diarreia, vômito, dor abdominal, constipação, gastrite, flatulência, gases, fadiga, casos de pancreatite aguda, inflamação ou cálculos na vesícula biliar também foram relatados em ensaios utilizados com semaglutida, situação na qual a utilização do medicamento deve ser imediatamente descontinuada. Além também de reações no local da injeção, como hipersensibilidade e reações anafiláticas, são relatados, mas como sendo incomuns ou raras. Casos como esses não são isolados. Casos graves devido à automedicação são relatados diariamente e levam a danos severos e às vezes irreversíveis à saúde do paciente e até mesmo à morte. Não utilize sem orientação do profissional qualificado, não utilize medicamentos, principalmente esse da Ozempic, que está uma febre, não é mesmo? Problemas também podem aparecer após o final do tratamento com Ozempic. Os pacientes podem vir sentir uma necessidade, uma fome, um aumento do apetite. Posteriormente, devido a uma redução da quantidade de medicamento no organismo. O que nós podemos perceber é que medicamentos como esse, como o Ozempic, que foram disseminados nas redes sociais como milagroso, como aquele que funciona, se trata mais para pacientes, pessoas que buscam a eficácia na estética. Não para aquelas pessoas para qual o medicamento foi realmente desenvolvido, para quadro de diabético ou pessoas que estão com sobrepeso, sendo necessária a intervenção desses medicamentos por um profissional qualificado. Se você chegou até aqui e sem dúvida sei que chegou e conheceu um pouco mais desse medicamento, a importância dele, então compartilhe esse vídeo. Através do conhecimento nós podemos salvar vidas. Espero que você tenha gostado, tá? Espero realmente que tenha contribuído para você com um pouco mais de conhecimento, informação da segurança, tá bom? Fique conosco, espero o próximo vídeo, será excelente também, tá? Te encontro lá, até a próxima, tchau, tchau.